A paz do Senhor Jesus, meus irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, estudos bíblicos e pregações. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos estudar a palavra do Senhor, vamos obedecer a ordem de Jesus. Jesus Cristo assim disse: examinai as sagradas escrituras, porque elas testificam, elas dão testemunho a respeito de mim. Ou seja, quando Cristo falou essas palavras, ele estava se referindo aos livros do Antigo Testamento que apontavam para ele, pois existem muitas profecias sobre o nascimento de Jesus, como seria a infância de Jesus de uma certa parte, onde ele viveria, onde ele cresceria, o ministério de Jesus. Tudo isso você encontra em vários livros da Bíblia Sagrada, como o livro de Salmos, o livro do profeta Isaías e assim por diante. Vamos orar ao Senhor para nós darmos início ao nosso estudo bíblico. Querido Deus, em nome de Jesus, nesse momento nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua palavra. Senhor, eis-me aqui. Senhor, usa-me como um canal de bênção para todos aqueles que hão de ouvir a Tua palavra. Tua palavra não volta vazia. Ó Espírito de Deus, iremos estudar o Antigo e o Novo Testamento. Iremos estudar principalmente o Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João. Ó Deus, nos edifica para a glória do Teu santo nome, nos ensina a Tua palavra para que possamos melhor Te servir, dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Ô glórias, glórias ao nome de Jesus. Meus amados, olha que bênção, está aqui nas minhas mãos. Essa é a revista nova desse segundo trimestre do ano de 2025, lições bíblicas da CPAD, lições bíblicas da Escola Dominical. E nesse trimestre nós estaremos estudando o quarto evangelho do Novo Testamento. Ou seja, eu falei quarto evangelho porque está em ordem na Bíblia. Porém, o evangelho é um só. O evangelho é um só. A palavra evangelho é uma palavra grega que significa boas novas. Boas novas da parte do Senhor Jesus. Porém, esse evangelho, ele foi escrito por 4 pessoas diferentes, para públicos diferentes, mas a mensagem é para todos. A mensagem é para todos. Então, meus amados, nós estaremos estudando nesse trimestre, falando submisso a esse tema principal aqui, ó. E o verbo se fez carne, Jesus, sobre o olhar do apóstolo do amor. Sim, o apóstolo João, ele possui algumas características na sua vida particular, no seu ministério, que nos chamam a atenção. Entre elas, o apóstolo João, ele é conhecido como o apóstolo do amor. No decorrer desse trimestre, se você acompanhar os estudos, ou independente disso aí, você lendo os evangelhos, você vai entender por que o apóstolo João é conhecido como um apóstolo do amor. Então, meus amados, eu quero apresentar para vocês as lições que estaremos estudando nesse trimestre. Lição de número 1, o verbo que se tornou em carne. Lição número 2, o novo nascimento. Lição 3, a verdadeira adoração. Lição 4, Jesus, o pão da vida. Lição 5, a verdade que liberta. Lição 6, o bom pastor e suas ovelhas. Lição 7, eu sou a ressurreição e a vida. Lição 8, uma lição de humildade. Lição 9, o caminho, a verdade e a vida. Lição 10, a promessa do Espírito. Lição 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos. Lição 12, do julgamento à ressurreição. Lição 13,
renovação da esperança. Esses serão os temas das lições que iremos estudar, querendo o Papai do Céu, querendo Jesus Cristo, durante 3 meses nas igrejas. Serão ministradas essas lições para a classe dos adultos, porque na escola dominical existem estudos bíblicos direcionados de acordo à idade dos alunos, como por exemplo, tem estudos bíblicos voltados para as crianças, que é uma metodologia, uma forma de estudo direcionada àquilo que a criança tem condição de entender. Tem estudo voltado para adolescente, pré-adolescente, jovens, senhores, senhoras. Então, meus amados, eu quero apresentar para vocês, deixa eu ver se eu coloquei aqui, cadê? Algo interessante aqui, porque a gente tem que destacar também, cadê? É necessário nós apresentarmos quem é o comentarista das lições dos adultos desse trimestre. Vamos lá. Para nos apoiar nesse estudo, teremos como referência os comentários do pastor Elienal Cabral. Já ouviu falar nele? Homem de Deus, uma ferramenta afiada nas mãos do Senhor Jesus, um homem de muita experiência com o Senhor, muito conhecimento bíblico. Ele, pastor Elienal Cabral, atua como consultor doutrinário e teórico da CGADB. A CGADB é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E também ele é consultor doutrinário da CPAD. A CPAD é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, além de conferencista. Ele é autor com várias obras editadas pela editora. Então você aí já pôde observar um pouco do currículo ou do vasto currículo do pastor Elienal Cabral. Pois bem, meus amados, vamos para nosso textual. Eu ia falar leitura bíblica, mas nós precisamos ler o textual. Vou repetir, a lição de hoje é a lição de número 1. O tema da lição, a primeira lição é o verbo que se tornou em carne. Textual: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa palavra está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1, versículo 14. A verdade prática nos diz assim: o verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Temos aqui também a leitura diária, você pode estar observando aí, está vendo essa parte azul aqui? É a leitura diária. Ou seja, são textos bíblicos sugeridos pelo comentarista, sugeridos pela equipe da CPAD, onde a cada dia da semana é apresentado um texto bíblico e o aluno pode estar lendo esse texto bíblico juntamente com a sua família, ou até mesmo realizando um culto em casa com a sua família, um momento de adoração, e pode estar lendo esses textos bíblicos que estão apresentados aqui no dia de segunda, terça, quarta e assim por diante. Nós vamos agora meditar na leitura. Deixa eu organizar aqui para ficar melhor. Está aqui a palavra de Deus. Deixar aberto aqui para a gente estar procurando os textos bíblicos. Pois bem, a leitura bíblica em classe está no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Se você tiver condição, você pode estar abrindo a sua Bíblia e procurando esse texto bíblico. João, capítulo 1, versículo 14, pois o nosso estudo será baseado nessas referências bíblicas. No princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oh, bendito seja Deus! Somente até aí. Meus irmãos, nós vamos já passar aqui para a nossa introdução, para aproveitarmos o tempo. Tem outros comentários aqui, mas a gente vai destacar aqui na introdução. Pois bem, a introdução nos diz assim: nesse trimestre vamos estudar o Evangelho de João. Em comparação com os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor desse evangelho, o apóstolo João, redigiu esse valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos, que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pois bem, amados, como bem frisou aqui, destacou o pastor comentarista Helena Cabral, nesse trimestre nós vamos estudar o Evangelho de João. Em comparação com os outros evangelhos, nós somos sabedores que existe o Evangelho segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Lucas e segundo escreveu João. Cada um desses autores, cada um desses escritores, ao escrever o evangelho que leva o seu nome, eles tinham um alvo diferente, eles tinham um público diferente, um destinatário diferente a princípio. E vou destacar aqui o evangelho segundo escreveu Mateus. Nós somos sabedores que Mateus, ele escreveu o Evangelho. Esse Evangelho de Mateus foi um Evangelho voltado mais para os judeus, no que diz respeito aos judeus. A intenção de Mateus era mostrar que Jesus Cristo, ele cumpriu fielmente as profecias bíblicas, que Jesus Cristo ele era o descendente da tribo, que Jesus Cristo iria vir da tribo de Davi, como foi anunciado. Mateus escreveu para um público judeu, para mostrar que Jesus ele é rei. E se tratando de João, o Evangelho de João já tem uma característica diferente. Existem os chamados evangelhos sinóticos, né? Que no caso aí é Mateus, Marcos, Lucas. Eles têm, de uma certa forma, mesmo que tenha sido públicos diferentes, mas eles tinham muita coisa em comum, anunciando Jesus como Salvador. E qual era o objetivo de João? O João já tinha um objetivo um pouco diferente. A intenção de João era, um dos objetivos do Evangelho de João era mostrar que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus.
e ele é o próprio Deus. Um dos objetivos do apóstolo João ao escrever o evangelho que leva o nome dele era defender essa crença de que Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Vamos analisar aqui. Na época do apóstolo João, existiam os chamados gnósticos, que até onde eu entendo, eram crentes. Até onde eu percebo, eram crentes, porém eram crentes. Os gnósticos, eles acreditavam sim em Jesus, porém eles não acreditavam que Jesus era Deus. Tanto é que os gnósticos, existem vários, como é que eu posso dizer, vários grupos de gnósticos. E tinha um grupo que acreditava, e acredita até hoje, né, que a matéria, o corpo humano é imprestável, a matéria é má, a matéria é pecadora. E esses gnósticos, eles não acreditavam que Jesus Cristo realmente era Deus, no maior sentido da palavra, porque aonde que Deus iria se sujeitar ao ponto de vir a esse mundo e habitar em um corpo mau, em um corpo imprestável. Porém, João escreve o evangelho que leva o nome dele e escreve as cartas, que ele escreveu também 3 cartas. Ele escreve as 3 cartas, ou uma das cartas, ele escreve para mostrar que Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Jesus Cristo, ele tabernaculou, ou seja, ele habitou entre nós. Jesus Cristo, ele, como Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. E a intenção de João era mostrar realmente que Jesus Cristo, ele é Deus, ele é o próprio Deus. Eu lembro das palavras do apóstolo Paulo, né, na carta aos Filipenses. Paulo diz que tende em vós, irmãos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Foi obediente até a morte. Então, existem algumas características diferentes do Evangelho de João, diferente com relação ao objetivo. Como quando você vê quando você lê o Evangelho de Marcos, você observa que Marcos, ele é conhecido como o Evangelho do Filho do Homem, como o Evangelho que mostra Jesus como servo. Mas isso tudo são características do ministério do Senhor Jesus. Então vamos prosseguindo aqui. Primeiro ponto, o Evangelho de João, autoria e data. O apóstolo João é o autor do Evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto. João capítulo 21, versículo... Deixa eu ler aqui. João capítulo 21, versículo 20 ao 24, é um texto bíblico que nos dá base para crer que esse evangelho foi realmente escrito pelo apóstolo João. É o apóstolo João, não é João Batista. João Batista é uma pessoa e o apóstolo João é outro. João Batista, ele era filho do sacerdote Zacarias, e a sua mãe se chamava Isabel. Já o apóstolo João, o pai dele se chamava Zebedeu, e a mãe, segundo a tradição cristã, se chamava Salomé. Eu digo tradição porque eu até então não encontrei uma referência assim, para se encontrando o nome dela como Salomé. Mas é só para destacar aqui essa diferença. Então vamos lá.
João capítulo 21, versículo 20 ao 24, vamos observar o que está escrito. E Pedro, 21, versículo 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. O discípulo a quem Jesus amava é uma referência ao apóstolo João. E que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a esse, disse a Jesus: Senhor, e desde que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas, e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, é porque os discípulos, eles tinham, de uma certa forma, irmãos, eles tinham essa humildade, né, de não fazer questão de aparecer. Então, aí cabe ao leitor ler, pesquisar, estudar. Então, esses textos bíblicos nos mostram que foi o apóstolo João quem escreveu esse evangelho. Quando que foi escrito esse evangelho? Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. Então, o evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, esse evangelho, segundo os comentaristas bíblicos, ele foi escrito aproximadamente, entre o ano 80 a 90 depois de Cristo. Entre o ano 80 a 90 depois de Cristo. Então, isso significa que esse evangelho ele foi escrito aproximadamente 50 anos depois que Jesus subiu para o céu. Interessante, né? Descer depois do nascimento de Cristo. Então, esse evangelho foi escrito entre o ano 80 e 90 depois do nascimento de Cristo. Então, se Cristo morreu e ressuscitou aproximadamente com 33 anos e meio. E aí você vai fazer um cálculo aí. Ano 80, 90, depois do nascimento de Cristo. Então faz um cálculo aí. Então, segundo os comentaristas bíblicos, os judeus, eles possuem uma capacidade muito grande de guardar na memória os ensinamentos. E muitos ensinamentos que eles receberam foram passados para eles, a chamada tradição oral, de pai para filho e assim por diante. Porque naquela época não tinha tanto material disponível, ou também não era qualquer pessoa que podia ter o material para escrever aquilo que era escrito. E também essas informações, irmãos, elas são adquiridas através de muitos estudos, como por exemplo, quem foram os chamados pais da igreja, que conheceram os apóstolos, eles deixaram algum documento sobre os apóstolos, o que eles escreveram sobre os apóstolos. E uma das referências também, às vezes o evangelista não cita nada sobre a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Então isso aí já é um pontapé inicial para estudar. Será que foi antes da destruição do templo? Será que foi depois do templo? Quem é que estava reinando na época? Se era Nero, se era o imperador Domiciano? Qual era a forma de governo de Nero? Nero matava, Nero queimava, Nero prendia. Como ele tratava os crentes? Será que o imperador Domiciano tratava os crentes diferente de Nero? Então, todas essas informações, chamadas de informações extra-bíblicas, nos ajudam a chegar próximo. Existe uma matéria na teologia cristã chamada de hermenêutica. Hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia. Então, na hermenêutica,
existe como é que eu posso dizer, uma ordem de se estudar os livros bíblicos e a hermenêutica nos ensina a não cravar uma data exata, ou seja, sempre colocar uma data próxima, cerca de qual período, próxima a tal período, ou aproximadamente, porque afinal de contas nós estamos lidando com textos antigos, textos que foram escritos aproximadamente 2000 anos atrás. Então vamos prosseguir aqui. De acordo com o estudioso, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus, falando sobre o verbo, a palavra. 2. O propósito do Evangelho. O Evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, ao crer, encontrar a vida eterna em seu nome. Então, esse aí é um dos objetivos do Evangelho de João, apresentar Jesus Cristo como Filho de Deus. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como o prólogo de João, ou seja, a apresentação desse Evangelho. E o que está escrito no prólogo? No princípio era o Verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ele quem? Jesus Cristo. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Natureza de Jesus. Apesar de o Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda sua natureza humana. A Bíblia fala que Jesus Cristo ele era tanto Deus quanto homem. Jesus Cristo ele tinha uma dupla natureza. Ele era 100% homem e 100% Deus. Porém, essa palavra 100% são palavras nossas, humanas. Nós que expressamos essa palavra para mostrar, né, as características de Jesus como homem, as características de Jesus como Deus. Como homem, Jesus Cristo não sabia o tempo do seu retorno para vir buscar a igreja. Mas como Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, João ele apresenta Jesus como o Filho de Deus enviado ao mundo para fazer parte da história. Vamos ler aqui a referência sobre a natureza de Jesus. Vamos lá? Vamos ler a referência em João, capítulo 8, versículo 39. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, meus irmãos. A voz é do irmão Edmilson, mas as palavras são do Senhor Jesus. João capítulo 8, versículo 39. 39, 40, né? Vamos lá. Só o Senhor é Deus. João capítulo 8, versículo 39. Né? Disse Jesus, em verdade, verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, isso aqui é uma referência à eternidade de Jesus Cristo. E quando fala eu sou, está mostrando a sua igualdade com o Pai. Lembra quando Deus chamou Moisés e falou, Moisés, vai até Faraó e tira meu povo do Egito. Aí se Faraó perguntar quem que me enviou, aí você vai falar para Faraó que o eu sou te enviou. Então a gente vê aí a igualdade de Jesus com o Pai. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus se escondeu, saiu do templo, passando pelo meio deles e assim se retirou. É porque os judeus ficaram enfurecidos, porque Jesus fazia sempre questão de dizer que eu e o Pai somos um. Vamos ver qual é a referência. Tem uma outra referência aqui, João capítulo 9, versículo 11.
Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Então esse texto bíblico aqui, João capítulo 9, versículo 1, fala sobre a cura de um homem que estava cego, a cura do cego de nascença. Jesus curou ele. Depois as pessoas ficaram interrogando: quem é que te curou? Então um homem respondeu, né? Um homem chamado Jesus, ele me curou. Então a gente vê as referências aí de Jesus como homem e Jesus como Deus. Vamos prosseguir. Segundo ponto, Jesus, o verbo de Deus, a revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o verbo, é provável que tenha como referência Gênesis capítulo 1. Esse primeiro versículo do evangelho mostra que o verbo é Deus, no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo, não tem fim, assim muito além do passado, desde o princípio, o verbo já existia com Deus. Então, meus amados irmãos, a revelação que ultrapassa o passado. Então, essa revelação que João recebeu de Deus e ele transmitiu, se referindo ao Senhor Jesus Cristo, é uma revelação sobrenatural que aponta para o futuro, aponta para o presente, aponta para o passado. Quando a gente vê lá o texto bíblico dizendo, né, que no princípio criou Deus todas as coisas. Então existem várias referências de Jesus Cristo como Deus, sabendo de tudo. Tem um texto no livro de Salmos, Salmo 139, versículo 1, ali o salmista destaca os atributos incomunicáveis de Deus, né? Quando o salmista diz, né, Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu deitar, o meu levantar, o meu assentar, o meu caminhar. De longe o Senhor já sabe tudo que vai sair da minha boca. Se eu descer a sepultura, ali o Senhor está. Se eu fizer minha morada no céu, na sepultura, ali o Senhor está. As trevas e a luz para o Senhor é tudo a mesma coisa. Quer saber mais detalhes sobre essa referência bíblica? Leia Salmos de número 139, a partir do versículo 1. Existem muitas referências de Jesus Cristo atuando como Deus, né, ali no Antigo Testamento, quando Deus disse, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa palavra destacada por Moisés está no plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Existe uma linha de interpretação que pensa que ali era a união, era um acordo, né? Era o Pai conversando com os anjos, mas não existe respaldo bíblico para essa afirmação, porque existem outros textos bíblicos que falam da mesma coisa. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Nimrod estava liderando a construção da Torre de Babel, Deus irado, né? Ali Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né, disse, né? Desçamos e vejamos, né? Se realmente é isso que nós estamos observando. Tem outras referências bíblicas, né? Tem o texto do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1. Isaías teve aquela visão maravilhosa dos serafins, né? E ali nós encontramos o Senhor falando com Isaías, né? A quem enviaremos? A quem há de ir por nós? E assim por diante, né? Tem uma outra referência, quando Jesus foi batizado nas águas, né? Jesus como homem sendo batizado nas águas, veio uma pomba, né? E ali sobre Jesus, a pomba é o símbolo do Espírito Santo. E o evangelista ele destaca que ouviu-se uma voz vinda do céu dizendo: esse é meu filho amado, em quem me agrado. Então a gente vê ali a presença do Filho, a presença do Pai,
a presença do Espírito Santo simbolizado pela pomba, e assim por diante. Vamos dar prosseguimento aqui. Então, e para concluir sobre esse raciocínio da revelação que ultrapassa o passado, a gente sabe que já tem 2000 anos que Jesus Cristo esteve nesse mundo, mas a igreja continua pregando sobre o amor de Jesus, o perdão de Jesus, Jesus como homem, Jesus como Deus. Como homem, a Bíblia fala que foi profetizado a vinda de Jesus. No livro do profeta Isaías, capítulo 53, Isaías profetizou, né? Nessa época não tinha capítulo ainda. Né? A Bíblia dividida em capítulo e versículo foi muito tempo depois. Depois do ano 1200 depois de Cristo. 1200 depois de Cristo. Aí veio a divisão de capítulo, depois mais adiante, versículo, e assim por diante. Mas nessa época, mas para facilitar para nós, João capítulo 53, versículo 1, está escrito, né? Verdadeiramente ele, Jesus, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Vamos ler esse texto bíblico, está escrito assim. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Lembrando que essa palavra ela foi escrita aproximadamente cerca de 700 a 730 anos antes de Jesus ter vindo a esse mundo. Era desprezado, mais indigno entre os homens de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, meus amados, são profecias bíblicas que se cumpriram em Jesus. 2. Segundo subponto do segundo ponto. A natureza fundamental do verbo. Tal como Deus é eterno, também o verbo é. Mais adiante, em Apocalipse, o apóstolo João descreve o verbo como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, meus amados, da mesma forma que Deus é eterno, quando a Bíblia fala que Deus é eterno, significa que Deus ele é incriado. Nós cremos, não são todos os seres humanos que pensam dessa maneira. Tem aquele grupo que não crê na existência de Deus, tem um grupo que acredita que Deus existe, não sei se agora me fugiu a memória, se é os deístas. Então tem um grupo que crê que Deus existe, mas que Deus não se relaciona com o ser humano como uma pessoa. Deus criou o mundo e criou as pessoas, mas não está se preocupando com o desenvolvimento do mundo e assim por diante, cada um tem que fazer a sua parte, mais ou menos por aí. Mas nós, cristãos, nós cremos e temos experiência própria, cremos que Deus ele existe, cremos que Deus é eterno, cremos que nunca houve um tempo sequer que Deus não existisse, cremos que Deus ele é uma personalidade, cremos que Deus possui sentimentos, cremos que Deus ouve, fala, vê, cremos que Deus interage com o ser humano. Esses atributos são atributos comunicáveis de Deus. Quando digo comunicáveis, porque tem os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis de Deus são atributos que só Ele possui, só Ele tem. Ele não transmitiu para nenhuma criatura. Só Deus é eterno, só Deus é onipresente.
Onipresente significa que ele possui a capacidade de estar presente em qualquer lugar. Porém, isso não significa que ele vai manifestar a presença dele em qualquer lugar. Ele é onisciente. Só ele é onisciente, só ele tem ciência de tudo que acontece no mundo. A Bíblia fala que ele não tem fim, não teve princípio, não tem fim. É como o texto bíblico aqui, né? Esse mesmo João escreveu no Apocalipse, né? Falando sobre Jesus, que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então nós temos esses textos bíblicos que nos mostram que da mesma forma que Jesus, que Deus é eterno, Jesus também ele é eterno. Então a natureza fundamental do verbo. Vamos para adiante aqui, cadê? No princípio era o verbo. Então nós já observamos aqui, né, que no princípio era o logos, verbo, palavra grega que significa logos. Então no princípio era o logos. Então esse logos fala da palavra. Nós vamos estar falando um pouco mais no decorrer dos nossos estudos. Encarnação do verbo, lembrando que a princípio essa palavra aqui ela foi destinada para um povo grego. Os primeiros leitores, muitos deles eram pessoas letradas, pessoas que se preocupavam muito com a filosofia. Então, quando fala de logos, quando fala da palavra, apontando para Jesus, certamente os seus primeiros leitores conseguiam entender o que João estava querendo dizer. Então, no princípio era o verbo, e esse verbo, essa palavra, ela se encarnou, se fez homem, habitou entre nós. A manifestação do verbo é a luz do mundo. João identifica Jesus como o criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas. As trevas simbolizam a escuridão. O privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé no nome de Jesus. Tanto aos judeus quanto aos gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano de Deus. Então, meus amados, João, escrevendo o seu evangelho, no capítulo 1, ele diz que Jesus Cristo ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam, não reconheceram ele como Messias. O mesmo João que diz isso, ele também nos diz que, mas para todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Olha que privilégio, filhos de Deus. Basta então somente cremos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e procurar conhecer qual é a vontade dele para nossas vidas através da Bíblia Sagrada. Estamos finalizando a manifestação e a habitação do verbo. A frase "o verbo se fez carne" sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. Olha que bênção. Vou fazer questão de ler esse texto bíblico. Cadê? Deus entrou na história. Aqui eu vou ter que ir para a Bíblia, porque essa referência, ela não está aqui. De João capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 18. Cadê? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai,
cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Aqui é o testemunho do profeta João Batista, falando sobre Jesus. Olha o que João Batista disse. João testificou dele quem? Jesus, e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Olha, parece que dá um nó na nossa mente, né? Mas quando João surgiu ali no cenário judaico, os judeus pensavam que João Batista era o Messias que tanto eles aguardavam. Tanto é que os líderes enviaram mensageiro até João, perguntando a João: queremos saber, queremos resposta para aqueles que nos enviaram. Quem és tu? És tu o Messias? E aí, és tu o profeta? E assim por diante. Então, João deixa bem claro: eu não sou o Messias, sou apenas uma voz que clama no deserto. E aqui João deixa bem claro, né? Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no coração do Pai ou no seio do Pai, este o fez conhecer. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Então essas palavras alimentam a nossa alma, essas palavras nos edificam. Vamos para a conclusão. Nessa lição tivemos a oportunidade de iniciar o estudo no Evangelho de João, mostrar a sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Oh, aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Meus amados irmãos, chegamos ao final do nosso estudo bíblico, chegamos ao final do nosso comentário bíblico. Estudamos a primeira lição desse segundo trimestre do ano de 2025. Querendo Deus, nós estaremos aqui dando prosseguimento aos estudos das lições bíblicas da Escola Dominical. Querendo Deus, na próxima oportunidade estaremos aqui com a segunda lição. Na segunda lição nós estaremos estudando sobre o novo nascimento. Espero que você possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus e que você possa ter desejo de servir cada vez melhor esse Deus maravilhoso que nós servimos. Vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela oportunidade que nos deu de estudar a Sagrada Escritura. Ó Espírito de Deus, peço que fale com cada um daqueles que hão de ouvir a Tua palavra através desse estudo. Senhor, abençoa todos os que estão inscritos nesse canal. Ó Deus, leva essa palavra de encontro aos aflitos, Pai. Muda a vida, muda a história dessa pessoa, Pai. Meu Deus, obrigado porque o Senhor enviou Jesus para morrer por nós. Cremos na Tua palavra. Fica conosco, Senhor, todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, maravilha de Deus. Quero deixar um abração todo especial a todos os novos inscritos do canal, embaixadores de Cristo, estudos bíblicos. Esse que vos fala é o irmão Edmilson. Eu sirvo a Deus aqui na cidade de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Sirvo a Deus na Igreja Assembleia de Deus. Estamos ali realizando a obra do Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Lembre-se, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa.
breve Jesus voltará.